Paz do Senhor, irmãos. Que bom que você veio aqui nesse final de tarde, neste noite, para esse momento de celebração ao nome do Senhor, participar da ceia. Uma alegria muito grande. Queridos, nós estamos iniciando hoje mais um projeto de 1000 horas de oração. Começamos hoje e eu queria então dizer aos irmãos uma coisa importante, já que estamos no primeiro dia. Se você ainda não colocou o seu nome no quadro de oração, você precisa fazê-lo, tá certo? Nós mandamos para os grupos da igreja, então, o link para que todas as pessoas entrem e participem. Eu não sei se entre os irmãos aqui tem alguém que não participe de nenhum dos grupos da igreja. Então, se isso não acontece, você precisa e quer participar, então você precisa fazer esse link, essa ligação, e eu então posso te encaminhar para os grupos que você poderia fazer parte. Tem alguém aqui que não participa de nenhum grupo da igreja? Deixe-me ver, tem algum dos irmãos aqui? Ok, temos ali. Então, no final, vou pegar os dados de vocês e colocá-los lá, tá certo? Para vocês terem acesso. Então, quando você entrar no grupo, você vai ver uma folha de rosto, que é igual essa aqui, 1000 horas contínuas de oração. Quando você clicar nela, ele vai apresentar uma opção para você agendar o horário. Aí você vai ver uma coisa interessante. A hora que abrir a página, coloca aí, pastor, isso, a hora que você abrir a página, então vai aparecer essa tela, que essa aqui são os nossos horários. Todo horário que tiver em vermelho é o horário que ninguém ainda clicou nele. Ele está com 0 participantes. Os demais, estou vendo aqui, já tem alguns que estão com 10, com 7, com vários participantes. Então, ele se apresenta só o número. Quando você clica de novo, ele vai apresentar todos os nomes dos participantes que estão participando de cada grupo, tá certo? Então isso aqui é bem simples de você participar, de você agendar os horários. Se você quiser orar os 42 dias no mesmo horário, então você vai colocar o seu nome e lá tem a opção todos os dias mesmo horário. Aí você clica nele. Se você vai fazer por escala ou em horários diferentes, então você tem que fazer passo a passo. Cada horário você vai agendar e mandar salvar. Se você quer orar na primeira semana no horário, em questão de trabalho, da sua escala, então você coloca aqueles dias. Depois salva e coloca na sequência os demais dias. É assim que funciona, tá bom? Então eu quero só dizer isso aos irmãos antes de nós começarmos. E aí, você recebeu também nos grupos esse material aqui, ó, em PDF, que são os motivos de orações, são sugestões de oração para você usá-los na intercessão, tá certo? Durante esses dias. E também, se você preferir pegar esse material impresso, então os obreiros lá na portaria tem esse material impresso que você pode pegar e levar, fica à vontade. Se você falar, não, eu vou usar só o que está no meu celular, beleza, você pode fazer isso, tá bom? Então eu queria deixar esse esclarecimento antes de começar a ministrar aos irmãos. Outra coisa importante, quando nós fazemos um projeto como esse, é um projeto de mobilização para a igreja orar, manter os seus horários. Nós já temos vários trabalhos de oração na igreja, mas esse é o ponto que eu quero que você entenda. O projeto de 1000 horas de oração, ele tem esse formato, você coloca o seu nome e participa. Agora, se você diz assim, pastor, eu vou orar, mas eu não vou colocar meu nome no quadro de oração. Tudo bem, mas você então não está fazendo parte do projeto, entende? O projeto é todos colocar os nomes para a gente ter uma identificação de que modo a igreja está orando, a quantidade de pessoas que estão participando, tá bom? Então é importante você entender esse detalhe. Você não é obrigado a colocar o seu nome no quadro de oração. Mas se você fala, eu quero participar do projeto 1000 horas contínuas de oração,
então esse deve ser a sua conduta. Colocar o seu nome, tá bom? E cumprir os seus horários. Ok, irmãos? Então coloque-se de pé, abra sua Bíblia, Lucas capítulo de número 11. Lucas capítulo de número 11, quero ler apenas o verso 1, que diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Amém? Obrigado, meus irmãos, podeis nos assentar. Irmãos, eu não consigo esconder que eu fico muito empolgado toda vez que nós iniciamos o projeto 1000 horas de oração, porque na minha cabeça eu penso assim: todo mundo vai estar orando, toda a igreja vai estar mobilizada. A igreja ora, mas agora é um outro momento, é um momento diferente. Eu lembro que quando nós iniciamos esse projeto 1000 horas de oração em 2008, nós tivemos muitos testemunhos escolhidos de respostas, de sinais, de portas abertas, de milagres, de curas. Mas há alguns casos de irmãos que fizeram o projeto de 1000 horas de oração e não alcançaram aquilo que buscavam. Porque é um grande desafio que você precisa entender. A questão aqui não é apenas você colocar o seu nome no quadro de oração para constar como participante. A questão aqui é você colocar seu nome no quadro de oração, manter os seus horários, uma vida de oração. Agora, toda vez que a gente ora, toda vez que a gente está buscando a Deus, e a gente está nessa busca intensa para crescimento, para edificação, para renovo, para experiências, para maturidade, nós precisamos ter também outros pontos que fazem parte. Precisamos ter uma vigilância constante, e a partir daí você manter uma obediência à palavra de Deus, uma disciplina pessoal, você lidar com a sua santificação, você ter também aquele contexto de ler a Bíblia, trazer isso para a sua vida e levar isso adiante, você jejuar, você conservar a fé, você participar de tudo aquilo que está acontecendo. Percebe que é um conjunto de coisas, irmãos. Não é apenas um ato isolado, que eu vou lá, coloco o meu nome no quadro de oração, pronto, está tudo resolvido. Às vezes eu vejo pessoas que lidam entre nós, fazendo assim no projeto de vida. No começo do ano, eu faço o projeto de vida 12 dias, um dia representando cada mês do ano. Aí as pessoas fazem e depois falam: bom, agora eu posso folgar porque eu já fiz o projeto de vida. Não, esse é apenas o ponto de partida, esse é apenas o começo. Então você precisa entender. Então, para você entrar num projeto de 1000 horas de oração como esse, você precisa, primeira coisa é ter consciência do valor da oração. Se os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, chegaram a um contexto para dizer: Senhor, nos ensina a orar, é porque eles perceberam que havia alguma coisa a mais quando se fala da oração. E o que é interessante é que os discípulos de Jesus, eles não chegaram para ele dizendo: Senhor, nos ensina a pregar, Senhor, nos ensina a preparar sermões, Senhor, nos ensina a curar os enfermos, Senhor, qual é o método para expulsar demônios. Não, eles não falaram isso para Jesus. Eles disseram: Senhor, nos ensina a orar. É interessante que eles perceberam que no ministério de Jesus, todo o poder que Jesus tinha vinha da sua vida diária de oração. Porque às vezes as pessoas pensam assim: Jesus foi o que foi porque ele era o Filho de Deus. Tá, se ele era o Filho de Deus, então ele tinha poder de fazer isso, então para que ele precisava orar? Qual era o peso e o valor da oração na vida dele? Então você vê que Jesus, ele é o grande modelo da oração. A oração se incluía
no seu trabalho, quer ele pregasse, quer ele curasse os enfermos, quer ele expulsasse demônios. Bem cedo você já via Jesus orando. Às vezes ele passava a noite inteira nos montes orando. A Bíblia registra isso por várias vezes em vários lugares. Então a grande obra de Jesus foi feita por causa de sua vida de oração. E os seus discípulos viram isso. Por isso que pediram para Jesus lhe ensinar a orar. Eles perceberam o ritmo de oração de Jesus. Eles perceberam a intensidade da oração de Jesus. Eles perceberam o nível de autoridade que Jesus tinha na sua vida e estava associado então à sua vida de oração. Então Jesus ensinou eles a orar. Primeira coisa que Jesus fez foi falar sobre o valor da oração individual. Então lá em Mateus capítulo de número 6, o verso de número 6, Jesus orienta os seus discípulos e diz assim: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto, ele te recompensará. Esse recompensará, ele está associado a ele te ouvirá, ele te responderá, ele vai interagir com você, trazendo aquilo que você está buscando. Muitos crentes, quando leem esse texto aqui, eles acham que o único modo de orar é no secreto, só no quarto, pois foi assim que Jesus ensinou. Então, isso é verdade e tem um grande valor, mas não é só desta maneira. Aqui em Mateus 6 também há um contexto porque Jesus ensinou isso. Se você ler um verso anterior ao verso 6, o verso de número 5, você vai ver o que Jesus estava falando. Vai entender o porquê que ele trouxe esse ensino. Então ele fala assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então Jesus está falando para a gente não ser como os hipócritas. Quem eram os hipócritas? Ora, os hipócritas aqui eram os fariseus. E Lucas 18, a partir do verso 19, ele mostra isso claramente, porque lá no verso 9 ele fala assim, Lucas 18, a partir do verso 9, ele fala assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essas parábolas. Aí ele faz então essa associação. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, quando Jesus manda se trancar no quarto para orar, ele estava se referindo a fariseus que gostavam de orar em pé para ser visto pelos homens. Então ele não estava dizendo que unicamente o lugar que se ora é somente trancado dentro do quarto. Toda oração feita para impressionar homens é uma hipocrisia. Por isso que Jesus chamou os fariseus de hipócritas, porque o que eles estavam fazendo era meramente uma apresentação. Então homens podem elogiar e aplaudir outros pelas orações bonitas, mas só Deus pode aceitar e responder de fato uma oração, porque Deus que conhece a verdade, a sinceridade, a integridade que há no íntimo de cada pessoa que ora. Então, orar no quarto trancado é uma forma de orar? Sim, mas é a única maneira de orar? Não. O próprio Jesus orou em vários lugares. Ele orou no monte, ele orou nas casas, ele orou no templo. Jesus também se referiu ao templo como casa de oração. Lá em Marcos capítulo de número 11, no verso 17,
Jesus diz: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então Jesus deu aqui essa instrução se referindo à profecia de Isaías, capítulo 56, verso de número 7. 700 anos de Cristo, essa profecia já foi dita. Esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, Jesus deu essa instrução aqui sobre o lugar e o tempo da oração. Lá em Lucas, capítulo 24, verso 49, depois que Jesus já havia ressuscitado, ele aparece aos discípulos, ele está subindo aos céus. Então, no verso 49, ele diz: eis que eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, o que é permanecer na cidade? É aquilo que o próprio Jesus e o texto relata. Atos capítulo 1, verso de número 4, quando Jesus estava sendo assunto aos céus, levado aos céus, ele fala para os discípulos: não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual eu falei a vocês. E aí, em Atos capítulo 2, verso 1, registra esse momento quando fala que no dia do Pentecostes todos estavam reunidos num só lugar. Onde é que eles estavam reunidos, irmãos? Eles estavam reunidos juntos, cerca de 120 pessoas, estavam todos juntos no mesmo lugar. Então a oração era na cidade, era em Jerusalém, era no templo. E o que é interessante é que aqui mostra o valor da oração coletiva. Quando Jesus manda ir para o quarto, ele está falando do valor da oração individual. Toda vez que você vem para o templo para orar, significa que você já orou no quarto. Percebe? Se você mantém uma vida espiritual, uma vida cristã, fundamentada em oração, que se faz só no templo, então você está ficando a desejar. Porque a oração no quarto é a instrução individual de Jesus. Ela te alcança em todos os tempos, em todos os lugares, alcança todas as pessoas. Então você precisa estar concentrado nisso. Mas agora aqui ele está falando de uma oração coletiva. Nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo, que a construção do templo, ela estava totalmente ligada à oração. O templo ali, ele não tinha um sentido diferente a não ser a oração. Quando a gente lê em 2 Crônicas sobre a construção do templo de Salomão, no capítulo de número 6, Salomão termina o templo, organiza tudo, e ele vai consagrar esse templo ao Senhor. Então Salomão faz a oração, 2 Crônicas capítulo 6, verso de número 20. Então Salomão, ele está orando ali: estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Olha o verso 21, ele diz assim: ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orares voltado para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Então, irmão, Salomão estava orando com o povo, dedicando o templo que acabara de construir a Deus. Tá bom, isso aqui são as palavras de Salomão. Qual é a resposta de Deus? Porque uma coisa é nós orarmos, mas e aí? O que acontece? O que você tem de resposta quando você ora? O que vem no seu coração? Quais são as convicções que você tem quando você acaba de orar por determinados assuntos ou problemas? Então, quando Salomão acaba de fazer essa oração, há um registro muito interessante, que no 2 Crônicas, capítulo de número 7, os versos de 1 a 3, ele registra um momento histórico. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu,
consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram, deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Percebe, irmão, o que aconteceu aqui? A glória de Deus encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar. O povo via o fogo, via a glória do Senhor descer sobre a casa. E isso é uma coisa muito interessante. Os filhos de Israel estavam de fora do templo, vendo isso acontecer dentro do templo. O que isso confirma, irmãos? O que isso confirma? Que Deus havia aceitado a oração de Salomão. Então, você precisa, quando você ora, você precisa ter essa consciência. Deus aceita a oração no quarto, mas também aceita a oração coletiva que acontece no templo. Aqui foi só uma manifestação visual da glória de Deus. Fogo, glória, poder, unção, um ambiente espiritual. Mas sabe o que é interessante? É que Deus também falou. Não foi só a manifestação para a gente dizer: ó, está vendo, Deus aprovou. Não, o próprio Deus falou. Aí você vê em 2 Crônicas, agora capítulo número 7, a partir do verso de número 12 até o verso 16, há um registro muito interessante que fala assim: o Senhor apareceu de noite e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. E se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão nele. Aleluia. Agora Deus falou. A prova de que Deus ouviu a oração é que agora Ele falou. Não foi só uma manifestação sobrenatural. Deus falou. Deus confirmou aquilo que eles estavam buscando. Então, Deus está aqui confirmando o valor da oração coletiva. Oração no templo, oração pelo povo, oração na igreja. Há um ponto interessante nessa palavra de Deus, no verso de número 13. Porque aqui, Deus fala assim: se eu fechar o céu para que não chova, se eu mandar que os gafanhotos devorem o país, ou se o meu povo eu enviar uma praga. Percebe o que Deus está falando? Porque às vezes, irmãos, quando a gente vai orar, a gente tem algumas crises. E a gente fica pensando assim: eu vou orar, mas eu pequei, ou eu não cumpri os meus votos, eu não fui fiel, eu deixei a desejar. Ora, quando Deus está falando isso aqui, que se fechar os céus, mandar gafanhoto para devorar o país, enviar uma praga sobre o povo, é justamente porque o povo tinha pecado. Entende isso? Não é porque o povo estava certinho, Deus era mau, agora eu vou fechar o céu, não vou mandar chuva, agora vocês estão tudo certinho, mas eu vou mandar uma praga. Não. Você vê que todos os processos de escravidão de Israel aconteceu justamente numa situação de rebeldia, de pecado. Isso aqui é para você entender quando você ora, porque às vezes a gente ora, a gente pode perder a força na oração, a motivação na oração, porque a gente pensa: eu não mereço, eu sou falho, eu não faço nada, eu não cumpro os meus votos, e aí fica a desejar. Mas o que esse texto aqui está mostrando é justamente isso. Deus está falando que Ele pode fazer por causa de pecado, mas no mesmo tempo que Ele faz por causa de pecados do povo, individual ou coletivo, Ele fala no verso 14. Ele diz: mas se o meu povo que se chama pelo meu nome, entende? Agora o povo precisa entender que há um contexto de quebrantamento, de confissão, de arrependimento.
E ele está dizendo: se o meu povo se chama pelo meu nome. Eu pergunto, você é povo de Deus? Você faz parte da família de Deus? Você tem convicção de quem Deus é na sua vida, que você pertence a Ele? Então você é um povo de Deus. Ele está dizendo: o povo de Deus, quando erra, quando cai em contradição, ele está dizendo: se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. Está entendendo, irmãos? Deus manda praga porque o povo perdeu o foco espiritualmente. Agora ele está dizendo: toda vez que você se humilhar, toda vez que você orar, toda vez que você buscar, toda vez que você mudar os seus maus caminhos, ele está dizendo: eu ouvirei dos céus, aleluia. Percebe? A oração não cai no vazio. Por mais que você não tenha se fixado nos seus propósitos, nos propósitos de Deus para a sua vida, por mais que você entre em contradição, por mais que você caia no pecado, você precisa entender que há um levantar de Deus quando você se arrepende. É isso que Davi ensina, que um coração quebrantado Deus não rejeita. E ele está falando dele, que havia caído num pecado de adultério, que havia caído num pecado de uma trama assassina contra Urias. E ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, não retire de mim a tua presença, torna a dar a alegria da salvação. E aí, na justificação que ele teve diante de Deus, ele fala: Deus não rejeita um coração quebrantado. Então é isso que a gente precisa entender, porque à medida que você entende isso, você vai ter mais força na oração, você vai ter mais vigor na oração, você vai ter um ritmo diferente na oração, intensidade diferente na oração, por entender aquilo que é o valor da oração. E agora, quando ele está falando, se o meu povo, ele está falando coletivamente. Ele não está falando para você individualmente entrar no quarto. Agora ele está falando: se o meu povo. Então a oração coletiva, ela também tem força, ela tem resultado. Entende? Quando a gente está falando: vamos fazer um projeto agora, independente da quantidade de dias e horários que você ora, mas agora um horário para a igreja, fazer uma corrente de oração, ter propósito, ter objetivo. Percebe? É o meu povo orando, buscando, se arrependendo, se quebrantando, se apresentando diante dele. Queridos, não tem como você não colher resultados na sua vida. Não tem como, se você estiver entendendo a profundidade, o valor disso. Esse resultado também foi visto na igreja primitiva. Eles também experimentaram isso. Quando você vê lá em Atos 12, que Herodes começa a perseguir a igreja, manda matar Tiago e prender o Pedro, e marca uma sentença de morte para Pedro, e a igreja, ela fica então em alerta. Aí lá em Atos capítulo 12, verso de número 5, registra o momento exato. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Sabe o que eu acho interessante nesse relato aqui de Atos 12? É porque nesse único versículo saiu duas coisas importantes. Detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. Porque ali está a sentença de Pedro. Sem motivo, só por causa da sua fé, só porque era homem de Deus, houve uma perseguição, estava na prisão, marcado para morrer. E essa é a grande questão. Porque do jeito que Pedro estava, tudo poderia dar errado na vida dele, no sentido humano de que ele poderia ser morto de fato. Então a igreja que tinha ele como líder, que tinha ele como aquele que pregava, aquele que operava sinais e maravilhas, agora um líder depois que Jesus havia subido para os céus. Então Pedro era um grande nome, era um grande líder, e a igreja poderia falar assim: ah, meu Deus, se prenderam Pedro, agora vai prender eu também, eu vou sumir, eu vou fugir, vou mudar de Jerusalém, eu vou para outro lugar. Não, irmãos, a igreja, ela estava orando, está vendo aqui, intensamente, incessantemente, sabe, fervorosamente, a igreja estava orando. Então é isso que a gente precisa entender, que essa oração aqui
é que mudou aquele quadro, porque Deus mandou o anjo ali, e o anjo veio e abriu as portas daquela prisão, e Pedro saiu livre daquele lugar que ninguém viu, as correntes foram abertas. São os mistérios de Deus que acontecem quando a igreja ora intensamente. Entende o que o texto está mostrando aqui? A igreja orava intensamente. Você precisa ter essa consciência. Então a instrução de Jesus é para orar sem cessar, no quarto, no templo, percebe? Em todo lugar. Há duas verdades que precisamos entender quando oramos. Lá em Tiago, capítulo de número 4, os versos 2 e 3, diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então há duas coisas interessantes aqui, que o texto está dizendo, de que tem gente que não tem nada porque não pede. Ou seja, quem não ora não recebe. Percebe o que a Bíblia está dizendo? Está sendo bem clara. Existem coisas espirituais, irmãos, que não serão experimentadas sem oração. Há muitas coisas que você pode fazer na tora, entendeu? Na sua capacidade, no seu poder, na sua influência, sabe? Na sua formação, na sua graduação, na sua experiência, na sua vivência, no seu poder de mando. Há muitas coisas que você pode fazer, mas o que ele está mostrando aqui é que há coisas que envolvem a vida espiritual que você não vai experimentar sem oração. Por isso que ele está dizendo que pede e não recebe. Não recebe porque não ora, é isso que ele está dizendo. E outro ponto que ele levanta aqui é que é pessoas que pedem, mas não recebem. Porque pede e por motivos errados. Não é porque a oração não funciona, ou porque ela não seja o meio pelo qual Deus não responde, mas porque pede mal. Percebe, irmão? Se eu e você não entendermos o que é orar corretamente, também não teremos resultados corretos para a nossa vida. A gente tem que ter essa consciência. Não há resultados espirituais para quem não ora, e não há resultados espirituais para quem não ora direito. Então isso leva a uma conclusão lógica. Não é apenas orar, mas quem orar corretamente vai obter os resultados. Quem orar corretamente. Quando você pensa nesse contexto de oração, a oração é uma prática corriqueira das diversas religiões que existem. Todo mundo faz as suas preces, devoções, orações, fala com a divindade, percebe? É um ato de louvor, de agradecimento, de súplica, de reconhecimento. É um tema comum a todo religioso. Orar é falar com uma divindade. Então, todo mundo ora, certo ou errado, para a direção correta ou não. Só que qual é a diferença? Nós temos uma instrução porque nós temos um conhecimento do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e terra, que é revelado aqui na palavra dele, que revela planos, vontades, que vem desde a eternidade para alcança o seu povo. Nós sabemos que esse Deus criou um plano para salvar o homem caído no pecado, que estava separado de Deus, afastado de Deus. Nenhum outro homem na terra teve esse poder de passar por aqui sem pecado e derramar sangue para comprar pecado de pessoas. Mas Jesus sim, e a Bíblia revela esse plano. Essa é uma verdade. Então nós oramos a esse Deus que nos amou, que provou que nos amou, que enviou o seu Filho e que nos deu toda a instrução para viver. Então orar é falar com Deus, o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia. Toda vez que você ora, você fala com esse Deus.
por meio de Jesus. Toda vez que você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Então a comunhão com Deus, irmãos, ela se processa de várias maneiras. Quando você está mantendo essa vida de comunhão, quando você entra para orar, então você entra para falar com Deus, mas você entra na presença dele. Aí você vai usar do louvor, você vai usar da exaltação a Deus. Percebe? É agradecer a Deus pela misericórdia, pelo perdão dos pecados. É dizer da grandeza de Deus, elogiar por aquilo que Ele é, bendizer o seu nome, louvá-lo. É você gastar tempo também com Deus, ouvindo Deus. Às vezes tem pessoas que entram para orar, irmãos, e só fala. Eu não sei se você já teve experiência de conversar com pessoas assim. Tem gente que você vai conversar com ela, você não acha uma brecha para dizer, para falar, pois é, entendeu? A pessoa fala. Tem muita gente que é assim com Deus. Então, quando você vai falar com Deus, apresentar suas orações, você tem que aprender também a ouvir Deus. O Espírito Santo vai falar na sua mente, vai trazer instrução, vai trazer revelação. Você entra para orar, para gastar tempo com Deus, você apresenta um problema para Ele, aí você, acabei de orar, de apresentar um problema, antes de puxar outro problema, eu falo, e aí, Senhor, o que o Senhor tem para me falar? Você tem esse nível de comunhão? De você falar, Senhor, eu te apresentei esse problema, agora fala comigo, fala no meu espírito, traz uma revelação, Senhor, me dá uma luz. Entende? Porque às vezes o Espírito Santo vai falar através de uma revelação bíblica. Leia a Bíblia, a palavra vai te trazer essa revelação. Você precisa aprender a manter essa comunhão com Deus. Na verdade, quando a gente fala com Deus, nós falamos num contexto de diálogo, não é de monólogo. O monólogo está sendo aqui agora, eu estou falando e os irmãos estão ouvindo. Então com Deus nós falamos e nós queremos ouvir. Ele tem então as respostas. Então esse é o contexto. É por isso que você, quando está orando, quando você está lendo a Bíblia, você está refletindo textos bíblicos, e é na Bíblia que se encontra a palavra de Deus, os ensinamentos deles, a vontade dele, a revelação dele. Então a gente precisa criar essa consciência na nossa vida de busca, de oração, de comunhão com Deus. Precisamos pedir a orientação, precisamos confessar os nossos pecados diariamente, manter uma vida cristã aceitável. Precisamos praticar o bem, a generosidade, os bons costumes, uma prática de vida cristã aprovada. Precisamos congregar, manter comunhão com os irmãos. Precisamos frequentar os cultos regularmente, num propósito de adorar, de caminhar juntos. Entende, irmãos? Então, quando nós estamos falando de um projeto ou tempo de oração, você precisa concentrar para você colher esses resultados. Então, o que você faz para receber respostas das orações? Quando nós pedimos a ajuda de Deus em nossas vidas, nós estamos baseando naquilo que a própria palavra dá. Verdades que nós temos na palavra de Deus. Por exemplo, uma delas, Marcos capítulo de número 11, verso 24. Jesus incita a uma vida de fé, confiando naquilo que nós temos em Deus. Ele fala assim, eu vos digo que quando vocês pedirem oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Então ele está falando agora de um contexto de fé que você tem para um assunto que você está falando com Deus dentro da vontade dele. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês vão pedir o que quiserem. Ele está falando de um nível de maturidade, que você relaciona com Deus, falando o que você está buscando, não só dizendo, Senhor, me dá um avião, Senhor, eu quero ir para Dubai. Percebe? Às vezes as pessoas estão pedindo coisas astronômicas, coisas sem sentido, sabe, que não está fora da realidade. Então a gente precisa entender esse contexto, e essa relação com Deus, essa comunhão com Ele, essa intimidade com Ele, é que vai te dar esse entendimento da palavra, da busca, da oração, para você então abrir o seu coração e falar com Ele essas verdades espirituais. Então toda vez que você for orar, seja específico, seja específico.
naquilo que você quer pedir para Deus. Procure passagem bíblica que fundamente seu pedido. Deus é o único que pode cumprir promessas descritas na Bíblia. Ele é o único que pode fazer isso. As promessas estão lá, são verdades espirituais. Medite nessas promessas feitas por Deus aos seus filhos. Faça seus pedidos ao Deus Pai, em nome de Jesus. Aprenda isso. Às vezes eu fico vendo os crentes que não amadureceram no contexto de oração. Irmãos, nós temos uma trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Toda vez que você ora a quem? Você ora a quem? Você ora ao Pai, você ora a Deus. Percebe? Você não está orando, você pode orar na comunhão de Cristo, na comunhão do Espírito Santo, mas toda vez que você está orando e falando, você está falando com Deus. E você usa o nome de Jesus. Às vezes as pessoas falam assim: Jesus, eu te peço isso. Jesus, eu te peço em nome de Jesus. Não entende que você está orando a Deus. Às vezes eu fico vendo alguém falar assim: pois é, irmão, nós estamos aqui para comemorar uma ceia, porque Deus morreu na cruz. Não, Deus não morreu na cruz, foi Jesus que morreu na cruz. Jesus é o homem. Quando você fala Cristo Jesus é o Deus que se fez homem, quando você diz Jesus Cristo é o homem que se fez Deus. Então são etapas diferentes na vida de Jesus. Quando você for orar, aprenda a orar corretamente, é no nome de Jesus. Você está orando a Deus Pai toda vez que você dirige a Ele. Então traz isso para a sua vida. Acredite que você vai receber pela fé a resposta da oração que fez. Agora, enquanto o pedido não for atendido, o que você vai fazer? Você vai louvar ao Senhor. Porque tem hora que o céu fechou mesmo, Deus está no silêncio, você não tem uma resposta, e se você não sabe o que falar, mas você sabe o que fazer: cantar, louvar ao Senhor, esperar o tempo dele. Porque Deus é que sabe o tempo melhor para cada um. Quando Deus, ele se cala ou não responde de imediato uma oração, não é porque ele é ruim, não é porque ele te rejeitou, é porque ele está esperando o tempo certo para você também crescer, amadurecer. Porque tem muitas pessoas que recebem bênçãos de Deus e acabam perdendo o foco espiritual da sua vida pelas bênçãos que receberam. Então recuse a duvidar de Deus, que ele não ouviu, que ele não aceitou a sua oração. Percebe? É nesse tempo de espera que o diabo ataca, semeando pensamentos de dúvida, de desolação na mente do crente. Deus não me ama, Deus não me enxerga, Deus não faz nada, Deus não me vê, há quanto tempo que eu estou sofrendo. Percebe? Vença isso, louvando sempre o nome do Senhor, em qualquer circunstância. Então você precisa trabalhar isso na sua vida. Você precisa orar sempre e com fé. Percebe? As nossas orações, elas têm que ser fervorosas. Tem gente que vai orar e dorme no banco, baba no banco. Ai, Senhor, entendeu? Perdeu o foco. Você tem que estar concentrado nisso. Percebe? Você pode orar de muitas maneiras, mas você tem que ter evidências na oração. Sabe? Se você é desses que quando vai orar ou quando vai ler a Bíblia dorme, que desmaia, sabe, que não sabe o que leu, não sabe o que falou. Estava vendo esse tempo atrás, um pastor compartilhou a experiência que eles chegaram de uma viagem cansado, e aí chegaram com fome, mas já chegaram quase 2 horas da manhã, joelharam para orar, e está orando lá, e aí a irmã ora: poder no frango de Jesus. Perdeu a noção. Eu não sei se ela estava com muita fome, perdeu a oração. Então tem gente que fala as coisas e nem sabe o que está falando, nem medita no que está falando. Então, se você vai orar e você dorme, ore em voz alta. Não é o volume da voz que Deus ouve, mas quando nós oramos em voz alta, nós nos concentramos melhor. Nós ouvimos aquilo que nós estamos orando. Nós ouvimos a nossa voz na oração. A consistência dos pedidos que a gente tem se tornam mais claros, se tornam mais evidentes. Então, ore em voz alta, invoque o nome de Jesus, fala o nome alto de Jesus, clamando de coração. Percebe? Você precisa dizer isso. Jesus tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Jesus, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Salvador. Percebe? Fala isso.
tudo que você precisa para a solução dos seus problemas, no nome de Jesus é o que você vai falar. É Ele que te salva, Ele que te cura, Ele que te liberta, Ele que te perdoa, Ele que te traz vida. Então esse nome que a gente tem que trazer para a nossa vida, invocar esse nome. Isso vai fazer toda a diferença, irmãos, na nossa vida, entra na sua vida. Então, você vai entrar no projeto de oração, busque a Deus, faça seus propósitos, persevere. A força da oração é maior do que qualquer combinação de esforço na terra. Porque quando o homem trabalha, o trabalho é do homem. Quando o homem ora, o trabalho é de Deus. Percebe? Aí a gente precisa entender que a mão de Deus opera, movendo de várias maneiras, e nós precisamos fazer, então, a nossa parte. Nós não podemos amarrar as mãos de Deus naquilo que está ligado à nossa causa, aos nossos interesses, à nossa família, ao reino de Deus, à igreja do Senhor. A gente tem que falar, a gente tem que dizer: Senhor, age entre nós, move entre nós, salva entre nós, liberta entre nós. Às vezes eu fico vendo, irmãos, crentes de 20, 30, 40, 50 anos, dos mais satisfeitos com um pai que não é crente, com um filho que não é crente, com um irmão que não é crente, sabe que está indo para o inferno, e não adianta a gente negar isso, mas as pessoas não estão pagando o preço, orando, buscando para Deus mudar essas situações. Então a gente precisa se fortalecer nisso. Então, irmãos, lá em Efésios capítulo número 3, verso de número 20, Paulo, ele escreve uma coisa muito interessante. Ele fala assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Então, o que Paulo está falando aqui é da capacidade de Deus responder qualquer oração, agir em qualquer contexto. Porque ele está falando, Deus é poderoso para fazer. Ou seja, Deus não está ocioso, Deus não é inativo, inerte, Deus não está morto. Ele fala, Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos. Então Deus escuta e responde orações. Mas ele diz que Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Deus lê nossos pensamentos. Deus sabe e vê coisas que a gente não vê. Ele conhece coisas que nós não conhecemos. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Deus sabe de tudo e tudo pode realizar. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pois as expectativas dele são mais altas do que as nossas. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque a sua graça não é dada por medidas racionadas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois Ele é o Deus da superabundância. Percebe? Deus tem todo o poder para responder orações. Só que é um problema. Vamos ler o texto? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, há uma coisa importante para você também colher resultados na oração. Que poder que atua em você? Entende? Ele está falando de um poder de acordo, ele vai fazer isso de acordo com o poder que atua em nós. Ora, esse poder ele colocou à disposição da igreja, irmãos. Ele deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo veio com várias ferramentas cheias de dons para serem usados, tanto para você criar um caráter cristão, quanto para você operar no sobrenatural. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons da fé, dons de cura, discernimento de espírito, operações de maravilhas, dom de profecia, variedade de línguas, interpretações de língua. Percebe? Ele deu esse poder, isso está disponível.
essa autoridade no mundo espiritual. Resistir o diabo, ele vai fugir de você. Então há um poder de Deus que foi colocado na igreja e que nós podemos usá-lo quando nós oramos, quando nós agimos, quando nós tocamos a nossa vida. Ele está falando de acordo com o seu poder que atua em nós. Se você tiver numa crise espiritual, não é crise existencial. Crise existencial é quando você fala quem eu sou, para que eu sirvo, de onde eu vim, para onde eu vou. É crise espiritual. Quem é Deus? Será que Ele me vê? Será que Ele me ama? Será que Ele me enxerga? Será que Ele vai fazer na minha vida? Isso é crise espiritual, é você não conhecer a palavra. À medida que nós conhecemos a palavra de Deus, essas crises são vencidas. Então, ele está falando aqui que é segundo, é de acordo com o poder que atua em nós. E esse é o grande problema, porque é você que ora, é você que fala, é você que pensa. O que você está pensando? O que você está falando? O que você está orando? Aí você pode fazer uma avaliação na sua vida. Você está colhendo fruto daquilo que você está crendo, daquilo que você está buscando, daquilo que você está entendendo das verdades espirituais? Ou você está vivendo uma crise das piores porque você acha que Deus é que não te ama e não quer fazer nada a seu favor? Deus já colocou tudo isso a nosso favor, irmãos. Agora, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque quando a gente ora, a gente pode perder o foco desse poder. E olha o que eu estou dizendo com base na Bíblia, e vou te mostrar em Números, capítulo de número 11, Moisés enfrentando uma crise. Porque quando Moisés ele tira o povo do Egito, eles começam a caminhar, o povo começa a reclamar de carne, porque Deus havia mandado o maná. Então o maná, eles faziam o bolo, faziam o pão, era só isso. Aí lá para eles a pamonha era de coentro, entendeu? A pizza era de coentro, o sanduíche era de coentro, o miojo era de coentro, tudo era de coentro. E eles mas isso é um maná vil, nós não queremos isso, nós queremos carne. E aí Deus ficou irado, porque esse posicionamento de pedir carne não era de uma dependência, de comunhão, de intimidade, de alegria, de prazer com Deus, confiando que Ele é poderoso fazer, sabe? Era comparando, no Egito era melhor, eles estavam na escravidão no Egito, mas preferiam voltar para a escravidão para comer carne. E Deus se irou disso. Mas Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá, fala para o povo que eu vou mandar carne. Aí lá em Números 11, verso 23, há um relato interessante, porque quando Deus fala isso para Moisés, coloca o verso 22. Aí Deus fala para Moisés, Moisés fala para Deus: será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Deixa o 22 aí. Olha só o que Moisés está falando. Deus falou: eu vou mandar carne. Aí Moisés falou assim: Deus, está de brincadeira, onde é que você vai arrumar carne? Como é que você vai trazer carne para esse tanto de gente? Sabe quantas pessoas eram, irmãos? Eram 600 mil homens. E fora as mulheres e as crianças. E fora uma multidão que saiu ligada a esse povo. E era muitas pessoas, era no mínimo 3 milhões de pessoas. Aí Moisés está falando: Deus, agora só extrapolou. Não tem como fazer carne para esse tanto de gente. Entende, irmãos? Quando você vai orar e que você olha para o seu problema tão grande e fala assim: não, isso aqui Deus não vai fazer. Às vezes você tem a palavra de Deus escrita, às vezes você tem toda uma revelação, às vezes você tem toda uma convicção de verdades espirituais, mas você nem vai orar, porque fala: isso não dá conta, isso Deus não faz, desse jeito não vai acontecer. É por isso, irmãos, que muitas pessoas não têm experiência com nada sobrenatural, com milagres. Porque o milagre é uma coisa que extrapola a capacidade humana, o entendimento humano, a lógica humana. Então Deus estava falando para ele, Moisés estava falando para Deus: Deus, onde é que você vai arrumar tanta carne? Ora, onde é que você vai arrumar tantos peixes? Irmão, você não precisa saber o que Deus vai fazer, você só precisa entender que Deus tem poder para fazer.
Ele é o Deus que do nada fez todas as coisas. Ele que pela palavra trouxe à existência tudo aquilo que existe. Uma palavra de Deus é suficiente para mudar a história do mundo. E também é suficiente para mudar a história da sua vida. Percebe? Às vezes ficamos pensando Moisés com tanta experiência que teve com Deus, com tanta intimidade, com tanta autoridade, viu Deus face a face e fala para Deus: ah, Deus, agora o Senhor extrapolou, fazer carne para todo mundo. Deus falou para Moisés, verso 23: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra vai cumprir ou não. Coloque esse texto aqui na Revista Corrigida, por favor. Ele vai dar uma outra conotação. Pois seria encurtada a mão do Senhor. Coloca aqui na atualizada, revista atualizada. Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor. Coloque esse texto aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Coloque ele aí. Ele vai falar: será que eu tenho tão pouco poder? Entende, irmãos? A Bíblia fala assim, que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para salvar, que os ouvidos de Deus não estão tapados para não ouvir. É o pecado que faz divisão entre nós e Deus. Então, se você for orar na visão de Moisés: ah, Senhor, isso é coisa grande demais para você fazer. Ah, Senhor, o Senhor nunca vai salvar meu marido. Ah, Senhor, o meu casamento agora foi pro ralo. Ah, Senhor, os meus filhos não tem mais jeito. Ah, Senhor, a minha vida financeira. Ah, Senhor, o mundo está perdido. Ah, Senhor, agora é uma depravação, o Senhor não tem mais jeito de salvar. Se você for olhar para isso, irmãos, você não vai nem orar, porque você vai encurtar a mão de Deus, você vai limitar o poder de Deus. Entende? Só que você vai limitar o poder de Deus, encurtar a mão dele na sua vida e não na vida do outro. Porque na vida de quem crê e buscar nos moldes que a palavra de Deus ensina, então o resultado vai ser diferente. Aleluia. É você que vai para diante de Deus para buscar e fazer isso acontecer. Então quero convidar você a se colocar de pé. Quero incentivar você a ir para a oração e entender que oração é uma arma de guerra. Oração é uma arma de guerra. Você vai guerrear contra a incredulidade,